Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis. Esse será o 43º episódio, 43º, incrível, 43º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. E hoje eu vou conversar com a professora, pesquisadora, poeta, ativista Ana Paula Machado. Eu chamo de Paulinha Machado. Foi minha aluna, minha colega de trabalho, uma parceira, né, a quem eu sempre consulto, a quem sempre recorro para conversar sobre cultura, literatura, poesia, movimentos sociais. Eu tive o prazer, a felicidade de ter a Paulinha aceitado participar do projeto. Eu vou mandar o convite para ela e a gente começa a conversar. Quero aproveitar para agradecer a professora Janice, a professora Jane, todas as pessoas que estão nos acompanhando, comentando, divulgando o projeto. Dei o convite para dividir a tela. Boa noite, Paulinha. Boa noite, professor, tudo bem? Olha, um prazer receber você. Você sabe que hoje eu comecei atrasado porque eu estava justamente conversando com você. A coisa mais incrível. Eu me atrasei para conversar com você porque eu estava conversando com você nos bastidores e é sempre uma alegria toda vez que eu encontro você, toda vez que a gente conversa, né? Anteriormente, antes da pandemia, ao vivo, em sala de aula, nos corredores, nos eventos culturais de que participamos juntos. E durante a pandemia sempre tenho escrito para você, aproveito para fazer aqui uma inconfidência, né? Várias vezes escrevo para a Paulinha, e Paulinha, eu estou montando uma prova aqui para os meus alunos, estou montando uma aula, você acha que eu posso usar esse tema, esse texto aqui, você acha que combina com essa discussão? E Paulinha sempre, falando Paulinha, né? Ana Paula Machado, professora, Paulinha Machado, minha amiga, minha querida colega, sempre me apoiando, sempre me orientando. Mais recentemente, escrevi um texto sobre o Emicida e falei, Paulinho, eu quero usar essa expressão, quero discutir isso, e aí você veio e me ajudou, né? E tem sido sempre assim, uma parceria, uma amizade muito grande. Então, eu estou muito feliz de estar podendo falar com você, de poder receber você no projeto, que você faça parte, e abro, então, espaço para suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Boa noite a todos, boa noite, professor. É uma honra estar aqui. A gente nunca espera um convite assim, né? Ainda mais porque a gente sai de uma relação aluno-professor, professor-aluno, então a gente acha que fica ali. A gente acha que não. Ficou lá na faculdade, pronto, acabou, mas não. A gente é parceiro mesmo, então eu estou muito lisonjeada com esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar a história da minha vida, poder falar várias coisas que muitas pessoas talvez não saibam e que é muito importante para mim, para minha formação, sabe? Para meu convívio dentro de casa com meus familiares. Então, é com muito orgulho, com muito carinho, muita emoção que eu tô aqui e eu tô aberta para responder, para falar, tudo que tiver que seja dito, e eu não tenho nem palavras para. Eu só sei agradecer. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Você sabe que eu fiquei nervoso, fiquei tenso para esse nosso encontro. Escolhi um suspensório que eu falei, não, esse suspensório aqui é novo, é simbólico e para mim é muito importante falar com você, falar para você, porque, é claro, vou te dar a incumbência de responder algumas coisas, né? Vou fazer algumas provocações, mas uma das coisas que me lembrei muito quando a gente pautou essa nossa conversa foi da maneira como você lutou, como você vibrou durante o teu processo de formação na graduação, desde o primeiro momento, quando eu fiz aquela primeira provocação, né? Digam o seu nome, o que vocês estão fazendo aqui? Quando chegou o seu momento de fala, você não falou sentada, você ficou de pé para falar e você começou a falar de como você gostaria que fosse a tua caminhada, de quais eram os teus objetivos dentro do magistério. E com 5 minutos ouvindo você falar, eu falei, não, eu tenho que te dar um abraço. E aí virou um bordão nosso, uma piada interna, com todo respeito, deixa eu te dar um abraço, porque você foi uma pessoa que chegou para construir uma carreira realmente dentro da educação, dentro da cultura,
e o tempo todo esteve disposta ao diálogo, o tempo todo esteve disposta a enfrentar desafios e tem vencido. Então para mim é muito prazeroso, é muito importante, é muito simbólico que você esteja participando. A gente está encerrando hoje, né, de certa maneira, dentro do projeto, as comemorações pelo Dia do Professor. Tivemos professores notáveis falando aqui, professores e professoras, durante todo o projeto, mas muito especialmente no mês de outubro, pessoas muito queridas e com uma história muito ligada, né, aos processos de educação, de transformação pela educação. E ter você nesse momento para encerrar o mês de outubro, falando um pouco da tua trajetória, é para mim motivo de muita alegria, de muita honra. Você comentou durante a semana que estava honrada em participar do projeto, né? E a Jane falou, não, a honra é de quem vai conversar com você, de quem vai te ouvir, e ela está coberta de razão. É uma honra realmente ter você participando do projeto. Feitas todas essas aberturas, todas essas saudações, eu tenho que colocar você para trabalhar. Ana Paula Machado, Paulinha Machado, como é o filme da sua vida? O filme da minha vida é bacana, é legal. Eu gosto de viver dentro dele. Eu gosto muito do filme que eu tinha falado com o senhor, que é Histórias Cruzadas, porque fala de uma profissão que é muito corriqueira em famílias menos assoberbadas, né? E a minha mãe foi uma empregada doméstica. Então eu gostaria de começar falando sobre esse filme, que é Histórias Cruzadas, que é um filme de 2011, né? Com a brilhantíssima Viola Davis, que eu amo muito essa mulher. Ela é dinossauro, né? E que ela faz um papel ali nesse filme que é essencial, assim. Mesmo depois de ter feito o filme, ela disse que não faria. E eu até entendo por que ela disse que não faria. Então, esse filme se passa na no estado de Mississippi, né, no local chamado Jackson, que são empregadas domésticas que ainda estão saindo daquele ressarcimento de escravidão na década de 60. Aí a gente tem também Martin Luther King, que está lutando pelos direitos civis, e essas empregadas se juntam, né? Incrivelmente com uma mulher branca que está voltando para a cidade de Jackson, que é Skeeter, que é interpretada pela atriz Emma Stone. E essa Skeeter, ela começa a agrupar essas empregadas negras, todas elas negras, para que elas falem, né, da situação de trabalho, que é desumano o trabalho, né, que é a segregação que elas passam dentro da casa das famílias, das senhoras brancas. E aí há uma surpresa, que a Viola Davis ela fica meio que cabreira, porque a Skeeter é amiga da patroa dela. Então, a Billing, né, que é a personagem da Viola Davis, ela, tipo assim, olha para ela assim, como é que eu vou dizer tudo o que eu quero falar para uma pessoa que é amiga da minha patroa, que me faz ir no banheiro do lado de fora, que me trata como um animal, né, que eu não sou um ser humano. E assim que ela se pega nisso, que ela vê uma chance de que ali ela vai poder, né, ter voz, infelizmente essa voz, como sempre é colocado para nós, a nossa voz sempre tem uma pessoa branca ali nos persuadindo, querendo tomar proveito da história e falar por nós. Mas a gente sabe falar, né? A gente também tem fala. E a gente está vivendo esse boom agora no Brasil, no mundo, porque a gente sabe contar a nossa história. A gente está cansado de ouvir pessoas que não pertencem ao nosso grupo, mas que, assim, estão sempre contando a nossa história, e a gente pode ver aí o caso dessa novela que está passando, que fala sobre a escravidão, que ela é totalmente errada, né? Ela fala de uma outra visão que não tem nada a ver com a visão que é a real. E aí tem esse envolvimento delas, né? A Skeeter consegue envolver a Viola Davis para que ela consiga ter mais outras pessoas para que possam falar nesse livro. Porque no livro é um filme, né? Mas o filme é homônimo do livro The Help. Que The Help no Brasil significa a resposta. É um livro e que se tornou um filme, e elas conseguem, né, fazer esse livro acontecer, mesmo passando por
nossa, coisas assim, desumanas mesmo, desagradáveis. E a liberdade não veio. A liberdade acho que é uma coisa constante, né, pra gente. Essa liberdade de expressão, essa liberdade de não ser mais o objeto de estudo, e sim a pessoa que fala, porque a pessoa negra, principalmente a mulher negra, ela é vista como objeto de estudo. A gente não pode falar. Quando a gente vai falar, que é o caso de Maria Carolina de Jesus, quando a gente vai falar, como é que vai falar, gente? Ela é o meu objeto de estudo? Como é que ela está falando? Mas, assim, a nossa literatura, a literatura negra, ela vem numa crescente, né? E que a gente está ganhando esse espaço aí, a gente está conseguindo falar, mesmo que ainda a gente tenha aquela máscara, né, que sufoca, que tenta abafar a nossa voz, mas ela tem umas fendas e a gente fala. A gente está aqui para falar, para contar a nossa história, né? Contar a história de nossos ancestrais. É isso, professor. Estou muito E encantado. também tem um fato muito interessante também nesse filme, que é a parte da Minnie Jax, a Minnie, a Octavia Spencer, né? Que ela é muito cara, aquela mulher, ela é muito bacana, que ela fica muito chateada com a empregada dela, que as empregadas nesse filme elas são muito ruins mesmo. E foi uma coisa que eu estava até pensando, gente, se é assim no filme, na década de 60, quando os negros estavam lutando por seus direitos civis, né? Com Martin Luther King e tudo mais, imagina na escravidão, quando essas pessoas não tinham voz. Ali é só o mínimo do mínimo. Ali é filme, não é vida real. Então ela fica muito chateada, né, com essa patroa, que ela faz um bolo delicioso, né, um bolo com seu cocô, né, um bolo com seu cocô, e deu para essa moça, muito da atrevida, muito da cretina, e ela come de se deliciar, de achar maravilhoso, e depois ela fala: Isso, você está comendo meu cocô. Que é assim, é um dos pontos mais bacanas do filme, assim, né? Ela é muito legal, essa atriz. É incrível. Eu estou ouvindo você falar, né, e você está falando do filme, mas o tempo todo você já está destacando que é um espaço de fala, é um espaço em que as pessoas têm que ter o direito a se colocar e a ter a sua história valorizada e respeitada. E desde o primeiro momento que você entra na faculdade, desde o seu primeiro momento de fala, você já sinaliza que a sua formação, a sua preocupação, a sua leitura dos textos vai transitar por esse espaço de um reposicionamento de obras, de autores, de autoras em relação a essa releitura que você acabou construindo com a tua pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a tua pesquisa, né, da Carolina Maria de Jesus. Mas eu queria saber um pouquinho antes, como é que é a Ana Paula Machado, a Paulinha Machado, na escola? Como é que era para você estar na escola? Como é que foi o momento que você decidiu, falou, não, eu vou fazer letras? Fala um pouquinho da tua formação no ensino básico, no ensino médio. Como é que foi? No ensino médio eu já entrei, né, com a minha mãe me obrigando, você vai estudar no Sara, que eu quero que você estude no Sara, porque ela estudou no Sara. E naquela época, professor, a gente tinha que ir para a fila, né? Para a fila do colégio. Quero estudar naquele colégio, eu tinha que ir para a fila do colégio. E eu não queria ir para o Sara de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Fui, professor, para o Sara, consegui entrar no Sara e ali eu me encantei pelo magistério de uma forma assim arrebatadora. Eu agradeço muito a minha mãe por ter feito pé ali, vai sim, você vai estudar lá. Agradeço muito a minha mãe, por isso que eu cheguei aonde eu cheguei e quero chegar muito mais ainda. E lá no Sara eu fiz amizades com várias pessoas. Tem uma professora muito querida que eu fiquei sabendo que ela morreu há pouco tempo, a professora Maria da Fé. Eu amava aquela professora, professora de biologia, e com ela eu aprendi muita coisa. Foi ali que eu me encantei ainda mais com o magistério, porque ela era estilo meio Erivelto, assim, sabe? Ela era uma professora que ela queria que fizesse trabalho, ela queria que estudasse, ela queria que se dedicasse, ela chamava isso da gente, ela puxava isso da gente, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa muito doce, uma pessoa muito bacana, uma pessoa assim que fora da sala de aula ela era uma pessoa super agradável de conviver. Né? Ela teve algumas vezes na minha casa, eu fui à casa dela, então eu tive esse contato com essa professora maravilhosa. Então ali eu falei: é isso, gente, é magistério mesmo. Isso no ensino médio. Depois, eu terminei o ensino médio em 2001, que eu terminei o ensino médio.
Aí eu falei, pô, não tá dando certo o magistério. Fui fazer um curso técnico na ETERJ. Fiz um curso de técnico em eletrônica, né? Fui para lá para tentar, sei lá, não tô conseguindo o magistério, vou fazer outra coisa. Não deu certo, professor. Não deu certo. Saí do curso, não terminei o curso, eu falei, para faculdade. Minha mãe falou, a gente vai para faculdade, vamos para faculdade. Eu ainda fiquei entre matemática e letras. Eu falei, olha, matemática eu acho que não vai dar para mim, não. Eu acho melhor letras mesmo, que eu já gostava de ler. Aqui minha mãe tem um hábito de ler jornal impresso todos os dias. A gente lê jornal todos os dias. E sem contar que minha mãe dorme com a rádio Tupi ligada. Então a gente está sempre ligada às notícias. A gente acorda, dorme com a notícia. Fui para a FEUC, professor, estudar letras. Cheguei lá, para mim era um ambiente estranho, não vou negar, para mim era um ambiente muito estranho, porque eu já tinha mais de 35 anos quando entrei para a faculdade. Eu falei, gente, eu tô muito velha para estar aqui, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Um monte de gente nova, gente, uma porção de gente cheia de gás, sabe? E eu falei, gente, eu acho que eu não vou conseguir, não, eu acho que não vai dar para mim, não, hein? Com todo respeito, eu acho que não vai dar para mim, não. Mas eu fui, consegui fazer uma amizade com um grupo bacana. A gente fez alguns trabalhos na FEUC. Eu super chata para fazer trabalho, porque se não for, tipo, se não for um trabalho bacana, eu não quero fazer, eu não faço mesmo, eu brigo, eu sou da guerra mesmo, não sou da paz, por um trabalho acadêmico, eu sou da guerra. E fui para a FEUC. Na FEUC, professor, eu me encontrei. Na FEUC eu me encontrei de fato. E foi nas letras que eu me encontrei. Ainda fui burrinha, né? De ter entrado em letras em inglês. Falei, gente, o que eu tô fazendo no inglês, gente? Eu não sei falar inglês, eu não entendo inglês. Tentei, professor, tentei. Quando chegou no terceiro período, eu falei, é para literaturas que eu vou. E nisso que eu fui para literaturas, eu passei para a noite, estava trabalhando numa escola da prefeitura, no contrato da prefeitura, ali com aquele trabalho, trabalhando à noite, estudando à noite, trabalhando de dia, tendo contato assim realmente com o magistério. Eu falei, ah, agora sim, agora eu estou no lugar certo. Agora eu estou no lugar onde eu vou poder falar, onde eu vou poder ser do meu jeito, onde eu posso construir uma carreira que vai ser assim condizente a mim, aquilo que me agrada, aquilo que eu queria mesmo. Aí na FEUC eu cheguei e tudo que tinha para fazer eu fazia, eu abraçava, eu queria fazer, eu queria tá perto de pessoas assim que pudessem dar um tchan, um boom na minha vida acadêmica. Eu sempre tentei me aproximar de pessoas muito bacanas e foi isso que aconteceu. Eu me aproximei mesmo de pessoas muito bacanas e a gente foi uma troca, a gente foi trocando, a gente foi crescendo e hoje eu tô aqui, eu tô tentando mestrado, eu quero mestrado. Eu vou tentar esse mestrado aí. Que É isso que eu quero. maravilha. Coisa incrível, Paulinha, história fantástica. Agora, na faculdade, você participou de tudo. Você participou de projetos culturais, com poesia, com cinema, com teatro. Você fazia de tudo. Quando é que a personagem, a autora, cuja obra é objeto da tua pesquisa, entra na tua vida? Carolina Maria de Jesus aparece para você como uma possibilidade de pesquisa, de leitura, de reconhecimento, a partir de quando e como é que foi esse encontro com a obra da Carolina Maria de Jesus? Professor, quando eu entrei na instituição, na FEUC, eu nem conhecia Carolina Maria de Jesus. Não sabia quem era. Quem me apresentou Carolina Maria de Jesus foi o senhor, num seminário que o senhor propôs para a turma, né? E que tinha a obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Aí eu falei, caramba, nunca ouvi falar. Só que esse livro não caiu para mim, eu já tinha ficado chateada e fiquei ali namorando as meninas. Gente, vamos trocar, deixa eu falar desse livro, passa aqui para mim, deixa eu falar desse livro. Só que elas não quiseram trocar porque a minha obra era uma obra muito grande, que era a Dona Flor e seus dois maridos. Era uma obra muito grande. Nossa Senhora, aquele livro deu um trabalho para ler, mas eu li e reli ele depois. Né? Aí é nesse seminário que Maria Carolina de Jesus não cai para mim. Fiquei muito chateada porque ela não cai para mim no sorteio. Eu pensei assim, vou falar para o Erivelto refazer esse sorteio, que esse sorteio foi roubado, né? Mas não foi roubado, foi bacana, foi tudo lícito. E eu peguei e falei assim, é ela, é Carolina. Peguei, professor, fui no sebo em Campo Grande. Quando vi, assim, no sorteio, o livro Carolina. Saí da aula de manhã, fui ao sebo de Campo Grande e lá estava ela. O livro de Carolina Maria de Jesus. Comprei, professor.
Em 4 dias eu li aquele livro, mas eu li aquele livro de chorar, porque Carolina Maria de Jesus, ela escreve esse livro no final de 50 para começo de 60. É uma mulher negra, favelada, mãe solo, e que lá no final dos anos 50, ela fala da fome, ela fala da sopa de ossos, ela fala de cuidar de filhos dentro da comunidade, dentro da favela, de sofrer misoginia, de sofrer sexismo, de sofrer racismo. Então, assim, eu falei, gente, lá quando eu estava na faculdade lendo Carolina, eu peguei assim, não é o Brasil que a gente está vivendo em 2018. Não era o Brasil que a gente estava vivendo em 2018. Mas eu, como eu concluí o meu trabalho agora, no final de junho, eu falei, gente, professor, eu para fazer esse trabalho, eu li Carolina mais 3 vezes. Porque eu fui pontuando ali o livro todo para não passar nada. Eu tinha que colocar tudo que estava naquele livro. E aí foi me tocando mais ainda, porque veio esse negócio das pessoas catarem as coisas no lixo, ver esse negócio das pessoas fazerem sopa de ossos, esse negócio das pessoas estarem na linha da pobreza, da miséria. E Carolina falava tudo isso lá no final de 50, lá na década de 60. Carolina já falava sobre isso. Carolina falava que a fome era amarela, que a fome que ela sentia era amarela, que às vezes ela deixava de comer para dar aos filhos. E ela tinha a filha dela, que a filha dela era muito. A filha dela queria ser branca, né? Eu esqueci o nome da filha dela, mas eu vou lembrar. A filha dela queria ser branca. E a filha falava, a mãe falava assim, às vezes pensava, será que se ela fosse branca ela ia ter dignidade, ela ia ter um sapato, porque a filha dela queria muito um sapato novo para ir para a escola e o sapato dela estava rasgado. Então Carolina passava por todas essas coisas dentro de uma favela, na beira do rio na favela de Canindé, na beira de um rio. Gente, eu esqueci o nome do rio, mas eu vou lembrar também. E que a vida era muito difícil. Muito difícil. Carolina às vezes não dormia, ela acordava cedo para ir para a beira desse rio para lavar roupa. E eu via muita coisa assim, sabe? Porque ela via do lado dos barracos os homens bebendo, as mulheres se entregando a esses homens, às vezes passavam por violência, violência física, violência sexual. Carolina era a mulher que sempre chamava a polícia dentro da favela para defender essas mulheres e que depois Carolina foi chamada de alcoviteira, de fofoqueira por essas mulheres que muitas das vezes ela salvava. E Carolina, ela é uma pessoa que não foi aceita, né, no campo da literatura. Né? A Carolina foi o que a gente estava falando antes do ao vivo aqui, que como que o objeto de estudo vai falar? Como é que Carolina vai falar? Como é que ela vai contar uma história dessa se essa história era para eu, pessoa branca, né, estar ali contando a história dela? As pessoas não aceitavam, diziam que a história nem era ela quem contava. Diziam que quem contava era um repórter que encontrou na favela, mas a história era dela, a história era verídica. Contanto que ela escreve no livro, eu escrevi a verdade. E ela escreveu a verdade dela, escreveu as mazelas dela. Carolina sofreu muito até ser aceita no campo da literatura, no campo, né, de grandes escritores. E hoje ela é uma das maiores escritoras negras que a gente tem nesse Brasil e que muitas pessoas não conhecem a história de Carolina, que foi escrita lá no final dos anos 50 e que está a maioria dos brasileiros estão passando pela situação de Carolina hoje. Não é o que o Brasil está sendo hoje não é algo que nunca aconteceu, não, gente. Já aconteceu e Carolina está aí para provar no seu quarto de despejo, diário de uma favelada. Então, Carolina, para mim, é um encantamento. Carolina, para mim, faz parte da minha vida, não só do meu objeto de estudo. Carolina, eu aprendo muito com Carolina. E eu tenho lido mais outros livros dela. Casa de Alvenaria dela é lindo, porque a história de Carolina tá viva, a história de Carolina ela tá pulsando na gente. Carolina tá sempre falando com a gente, ó, é isso, é aquilo outro, é isso mesmo, a fome é isso aí mesmo, tá? É isso mesmo, porque os políticos, e ela tem esse cunho político ainda no livro dela. Ela fala de política, ela fala do deputado, ela fala do presidente. Ela fala do vereador, ela fala que eles entram na favela para fazer Dia das Crianças, para dar brinquedo para as crianças, para pedir o nosso voto. E ela vai, ela fala na cara deles, ela tinha uma atitude, professor, que não era de se esperar de uma mulher negra, mãe solo e favelada. Era algo que não podia se esperar, porque ela tinha
ela era inteligente, porque mesmo ela, não ter, ela tendo pouco estudo, ela era uma pessoa muito inteligente. Carolina pegava do lixo livros, cadernos e lia. E foi assim que Carolina criou, né, essa paixão por leitura e escrever. E nesses livros, nesses cadernos que ela achava no lixo, ela escreveu a história dela. A história dela saiu, de fato, do lixo. Então, Carolina é algo para mim que salva minha vida todos os dias. A Carolina, para mim, salva minha vida todos os dias, porque quando eu vejo alguma coisa assim na televisão que a gente está passando, eu falo para minha mãe, lá, mãe, tá vendo, ó? Carolina passou por isso lá no final da década de 50. É tudo isso aí, ó. Tá voltando tudo, mãe. Aí minha mãe pega, é verdade, minha mãe já leu esse livro, né? Que eu faço coro aqui para tudo. Eu compro o livro, lê comigo. Tem que ler comigo para ficar dentro da história. Então, Carolina, para mim, professor, ela é uma deusa. Carolina, para mim, é uma deusa. Ela é surreal. Ela é uma pessoa que incrível, incrível. Ela lutou, ela batalhou e ela é uma grande escritora desse país, que precisa ser consumida com urgência, com urgência. Eu tô muito impressionado. Eu quero falar de um tema muito ligado a isso que você acabou de falar sobre a Carolina, mas eu quero te fazer uma provocação para a gente ir também para uma outra área, que você entra para a faculdade, começa a pesquisar, começa a trabalhar, você conhece a realidade da sala de aula, você diz que tem esse encantamento pelo magistério numa escola de formação de professoras, né? Tradicionalíssima, que é o Colégio Sara Kubitschek, mas, ao mesmo tempo, você vai encontrando novas formas de expressão. Então, você vai para a poesia, né? Você até na sua pré-pauta, eu sempre coloco, né, atuação artística, e você, para me provocar, coloca nenhuma, sendo que eu já vi você declamar poesias, eu já vi você fazer análise de textos literários com uma precisão incrível, né? O próprio Dona Flor e seus dois maridos, que você citou, foi um trabalho de excelência que você fez na faculdade, era uma disciplina de cultura literária brasileira, onde ali eu propus, não sei se você vai se lembrar, um reposicionamento das personagens femininas na literatura brasileira. Então, nós pegamos Carolina Maria de Jesus, nós pegamos Jorge Amado e a Dona Flor, nós pegamos Conceição Evaristo e começamos a trabalhar naquele curso com os alunos e alunas, e você sempre buscando essas formas de expressão. E você chegou a ter um quadro, não sei se é exatamente um canal, mas era um quadro que você intitulou como Verdades que Não Falamos. Conta um Isso. pouquinho da história Foi desse um. quadro para a gente, se você puder falar para a gente, como é que era a história desse quadro. Professor, é um canal no YouTube que eu criei para falar as verdades que a gente não fala mesmo. Coisas assim que te importuna e que a gente deixa passar batido. Ah, não vou falar para não ofender, não vou falar para não criar caso. Aí eu criei, fui fazendo os vídeos, foi ficando legal, as pessoas colocando ideia. Ah, Paulinha, fala sobre isso. Ah, Paulinha, fala sobre aquilo. E eu fui, professor, fui na onda, mas assim, eu vi que aquilo dali estava sendo muito cômico, né? E não era. Eu sou muito engraçada, não, para mim não é segredo. Eu sou muito engraçada, mas eu queria, tipo assim, não abandonar, mas deixar um pouco esse engraçado de lado e me debruçar mesmo na minha pesquisa, me debruçar mesmo naquilo que eu me propus a estar ali. Até porque, quando eu me propus a estar ali, eu tenho a minha família que fala assim, Paulinha, vai. Porque minha mãe sempre falou assim, meus filhos têm que ser doutor. Não só famílias de filhos que são para famílias negras, mas eu vi muito isso da minha mãe, do meu avô, do meu pai. Olha, você vai estudar porque você tem que ser doutor. E aí, na faculdade, eu entendo que, por que eu tenho que ser doutor? Porque eu vejo que a minha mãe, a minha avó paterna, elas vieram dessa posição de empregada doméstica. Por isso que eu pego histórias cruzadas para falar. Aí, quando minha mãe fala assim, não, você tem que ser doutor, é porque minha mãe não quer que eu seja colocada no mesmo lugar onde ela foi colocada. Porque se a gente reparar, professor, as mulheres, principalmente as mulheres negras na sociedade, elas são impulsionadas a estar no lugar de não pertencimento. Há lugares que a gente não quer estar, mas a sociedade nos coloca lá.
Contanto que no Brasil, a maioria das empregadas domésticas são mulheres negras. Então, não que seja um trabalho, não que seja um trabalho indigno, que seja um trabalho ruim, não, é um trabalho digno, um trabalho muito bom. Só que parece que lá é o lugar da mulher preta. Lá é o lugar dela e não das mulheres brancas. Então eu via isso na minha mãe. Você vai estudar, você vai ter que ser doutora, porque você não vai ser igual a mim. Você não vai ser imposta a ficar no lugar que não é seu. Então você vai estudar. E daí eu fui pensando nisso e fui fazendo poucos vídeos pro YouTube, eu fui saindo daquilo dali. Aí é quando começa a minha. Eu dou ignição e entro de corpo e alma na graduação, com os eventos que o senhor fazia, tem o sarauzinho, tem os seminários era algo importantíssimo para mim, porque além de eu conhecer a obra, que eu não conhecia, nenhuma das obras que eu li, nenhuma delas eu conhecia, eu só conhecia assim da telematurgia e não de livro assim físico na mão. Então ali eu falei, não, eu tenho que ler, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer. Até porque eu tenho a minha mãe ali que está lutando por mim, tem a minha irmã que está lutando por mim, tem a minha irmã, meu irmão que está lutando por mim, meu avô, o meu avô paterno, ele era um cara assim, ele tem escritos, professor. Ele escrevia muito, esse homem, escrevia muito. O meu avô Írio, ele escrevia muito. Então, tipo assim, a minha mãe até fala que eu tenho uma comparação com ele, porque eu fui para as letras, eu já gostava de ler, e a gente consegue escrever muito. Então, assim, o meu avô paterno, ele é o grande mentor de tudo que eu sou, de tudo que eu busco hoje. E a minha mãe, ela me empurra. A minha mãe, a minha irmã e o meu irmão, que meu pai é falecido há 15 anos, eles me empurram. Vai, Paulinha, vai, se tiver que ir, vai, a gente dá um jeito, mas você vai. É o estudo, é o ensino, é o seu caminho, é nisso que a gente quer que você vá. E eu estou aqui por eles também, professor. Graças a Deus eu estou aqui pela minha família. Graças a Deus eu tenho essa família maravilhosa, que é a minha mãe, minha irmã e meu irmão. Uma das coisas que a gente discutia, né, no tempo que a gente conviveu mais proximamente em sala de aula, né, que você chamava a atenção muitas vezes nos bastidores, comentando, né, e falando de dificuldades das leituras, né, do que as leituras provocavam em você, é o fato de que muitas vezes as pessoas não têm noção, né, de que vivem num sistema de privilégios e que acabam desperdiçando essas oportunidades. E aí eu dizia para você, mas Paulinha, você não para nunca, você estuda o tempo todo, você está na biblioteca, você está lendo, você era daquele tipo de aluna que mandava mensagem, dizendo, professor, estou encucada com tal personagem, estou no capítulo tal, e o seminário era a apresentação dali 1 mês e meio ainda. Várias vezes você fez isso. Né? Então eu queria que você comentasse, se você quiser comentar, sobre essa ideia de que as pessoas às vezes não têm noção do que é estar numa faculdade ou de que privilégios essas pessoas já têm na sua trajetória, na sua vida, e que muitas vezes acabam desperdiçando oportunidades. Era uma coisa que a gente sempre discutia. Você gostaria de falar sobre isso? Professor, tá dentro da academia, tá dentro da faculdade, as pessoas acham que é um lugar de privilégio. Principalmente aqui onde eu moro, as pessoas falam que é um lugar de privilégio. Aí as pessoas falam, a Paulinha tá metida, a Paulinha mudou, a Paulinha isso, aquilo, outro. Mas não é, gente. É um lugar de dedicação, é um lugar de ralação, é um lugar, se você quer estar ali, se você quer fazer direito, como o senhor falava, se você não está ali em busca do papel, que se chama diploma, você tem que se dedicar, você tem que se debruçar. Então, com isso, com a minha entrada na graduação, eu deixo de fazer muitas coisas. Eu precisava deixar de fazer muitas coisas. E a graduação, para mim, não foi um lugar de privilégio, não. Para mim, a graduação foi um lugar de conhecimento, de saberes que eu nunca pensei em chegar perto. Foi quando o senhor nos levou na Rural. Eu nunca pensei de entrar na Rural, gente. Eu nunca pensei de botar meu pé numa faculdade, sentar numa sala de aula para estar numa faculdade. Então, isso para mim foi assim, foi impactante, foi muito bonito, foi muito lindo mesmo, mas para mim não foi um lugar de privilégio. Foi um lugar assim que minha mãe me leva, né, até a faculdade, eu com 37 anos, 36 para 37 anos, minha mãe me leva, vambora que eu vou fazer tua inscrição, minha mãe senta comigo na secretaria, a gente faz essa inscrição, que eu estava ali meio que obrigada, que eu tinha que ser doutora, que minha mãe fala que eu tenho que ser doutora, sentei lá e fiquei na dúvida, minha mãe olha assim para mim e fala assim, Paulinha, matemática ou português? Eu olhando para português, mãe.
Português, porque eu falei assim, matemática não é para mim não. Fui pro português. Então a faculdade, muitas pessoas acham que é um lugar de privilégio, principalmente a faculdade privada. Muitas pessoas acham que é um lugar de privilégio, ela tá com dinheiro, tá pagando faculdade, tá metida pra caramba. Não, não é um lugar de privilégio não. É um lugar até de sofrimento, né? Porque a gente sofre muito, são vários trabalhos, são muitas leituras, são muitos eventos, são muitas coisas que você tem que se dedicar, você tem que estar ali, porque eu não estava ali sozinha, como eu falo, eu tinha uma família por trás de mim que pedia muito para mim, fazia muito por mim, então eu pensava assim, não, eu tenho que ir, eu já pensei, eu tinha pensado em desistir, professor, não vou te enganar não. Eu pensei em desistir 2 vezes da faculdade, quando eu vi que estava tenso o negócio, quando falou de trabalho, de pesquisa, de TCC, eu falei, gente, o que é TCC, gente? O que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Não tenho noção, não tenho base para fazer isso. E o meu TCC eu escrevi em 3 semanas. 3 semanas eu escrevi meu TCC. Ó, Então eu entrei ali, não foi para mudar de vida não, professor. Eu não entrei com o objetivo de mudar de vida não. Eu entrei porque minha mãe queria que eu entrasse. Mas foi a melhor coisa que ela fez da vida dela e da minha vida. Eu entrei e não queria sair nunca mais, com tanto que eu tô aí. Eu tô correndo atrás do mestrado, eu não quero sair nunca mais. Esse lugar do ensino, esse lugar do estudo, esse lugar da analítico, ele é um lugar assim, professor, que ele te encanta. Ele é um lugar que você, por mais que você não se ache que pertence a ele, você vai caber nele de uma forma que você vai falar, eu pertenço a esse lugar aqui sim, aqui, ó, eu tô aqui no meu lugar, agora eu tô no meu lugar, eu tô no meu lugar de fala, eu tô no lugar onde eu me sinto muito confortável em estar nele. Então, hoje, para mim, pode até ser um privilégio, que eu me sinto muito privilegiada de poder ter concluído a faculdade, porque foi duro, foi ralação. Então, nesse quesito, é um privilégio, sim. Mas, tipo, entrar para a faculdade, estar tá cursando ali, não é um privilégio, é busca, sabe? É querer, é envolvimento, tem muitas outras coisas além do privilégio quando você se coloca no lugar desse. E a faculdade, para mim, foi isso. a professora Janice, nossa querida professora Janice, já esteve aqui com a gente, sempre acompanhando aqui os episódios do projeto. Ela está comentando de um episódio em que você, me parece que você e ela estavam no Museu do Negro e aí encontraram uma exposição sobre Carolina Maria de Jesus. É isso? Uhum. Quer Professor, aquilo comentar, dali para mim, quer comentar esse quero momento? comentar. Quero sim, professor. Obrigada, professora Janice. Amo a senhora, tá? Acorda! Professor, quando eu entrei naquele Museu do Negro, eu falei assim, Paulinha, se segura. Se segura porque o negócio é tenso. Quando eu soube que tinha um stand ali, uma sala só de Carolina Maria de Jesus, eu falei, ih, vai dar ruim. Pois eu fui, professor, fui conhecendo, entrei aqui, entrei ali. Professor, quando eu me deparei com uma parede, que é um escrito da Carolina enorme, eu parei assim, eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, velho. Eu comecei a chorar, não aguentei de emoção. Eu comecei a chorar quando eu vi aquilo ali, a vida de Carolina dentro de um museu. Eu falei assim: caramba, olha como é que ela é grande, olha como é que essa mulher tem uma importância assim fenomenal dentro da nossa literatura. Eu parei, me recompus, falei: a gente tem muita coisa para ver ainda, Paulinha, para a gente. E eu fui, professor, fui vendo, eu fui me emocionando ainda mais. Tem coisas ali que eu nunca tinha visto de Carolina, porque no livro, o livro não diz tudo de Carolina, e ali naquele espaço eu falei, meu Deus do céu, é esse o caminho, Paulinho. É esse é o caminho, é falar de uma mulher negra, de uma mulher mãe solo, de uma mulher sofredora, e que me lembra muito a minha avó paterna, que a minha avó paterna, ela deu uma sofreu. E ela lembra até a minha avó paterna, porque a avó paterna usava um lencinho sinistro na cabeça, igual Carolina, assim. Eu falo assim, gente, é isso, é Carolina. E o senhor, se não fosse o senhor, em 2018.1 eu nunca tinha chegado em Carolina. Talvez o meu objeto de pesquisa não seria Carolina. E eu estava me veredando para outro lugar mesmo. Eu pensei assim. E ali no Museu do Negro eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Olha como essa mulher foi grande, olha como é que ela é grande. Ela não desistiu, ela não desistiu. E eu pensei em desistir lá atrás na faculdade. E eu falando, pô, Paulinha, quem é você para desistir diante de uma história dessa daqui? Quem é você para desistir diante de Carolina Maria de Jesus? Olha o que essa mulher passou. Olha quem é essa mulher. Vai lá, filha, vai lá e fala dela. E é isso, pessoal. Eu até
para o mestrado eu tenho mudado a minha pesquisa, não muito, mas eu tenho falado da interseccionalidade no livro de Carolina. Né? O que são essas interseccionalidades? São as opressões que pessoas negras passam, principalmente mulheres negras, que é opressões de raça, opressão de classe, opressão de sexo, opressão de gênero. Então eu estou encontrando esse meio para falar de Carolina dentro dessas interseções, que é a interseccionalidade dentro da obra de Carolina Maria de Jesus. E fora que não é só esse assunto, eu falo de vários outros assuntos, mas a Carolina ela é um leque, assim, né? Ela se abre para você, fala de mim como você quiser, que eu possa ser seu objeto de pesquisa naquilo que você busca. E eu tenho norteado agora a minha pesquisa para isso, para conseguir, né, o mestrado, e eu estou sendo muito feliz, professor, em falar sobre interseccionalidade dentro da obra de Carolina Maria de Jesus. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo, porque ela passa por isso tudo, ela vive isso tudo, ela é isso tudo, e ainda assim ela não desistiu. Ela é quem é hoje. E você está realizando esse trabalho com muito empenho. Tem uma foto linda desse evento, aliás, várias fotos, né? Mas uma que me recordo bastante na tua rede social, uma foto que você está no alto do prédio, olhando para a cidade de São Paulo, né? Mas você teve em Paraty também, falando de trabalho, de pesquisa, não é isso? Uhum. Foi, a Conta gente foi como a foi Paraty estar em antes Paraty. de São Paulo. A gente foi a Paraty antes de São Paulo, foi também um trabalho de campo, né? Foi muito bacana lá, gente. Suelen, nossa, Suelen é uma parceira de vida, Suelen é pra vida. Te Suelen amo, Domingos, Su. né? Teve E aqui, uma graça. ela é Querida, um beijo aquele para episódio do Suelen. cachorro foi demais. Um beijo, Suelen. Ali em Olha do Paraty que você também foi lembrar. aconteceu. Não tem como não lembrar da Suelen, professor. Aquilo foi memorável, épico. Aquilo foi épico. Aí, quando a gente chega em Paraty, é ali que eu e Suelen a gente consegue se unir mais, sabe? É ali que acontece várias outras coisas na nossa vida, sem contar que a gente se uniu mais. Suelen é uma grande amiga que a faculdade me deu, e em Paraty eu consigo chegar perto de obras que eu talvez nunca mais chegaria, principalmente assim, culturalmente falando, né? A gente foi em lugares ali muito bacanas, que teve um lugar da igreja ali, que eu não me recordo o nome da igreja que a gente foi. A gente viajou por ilhas, conheceu o restaurante de pessoas famosas que tem ali em Paraty. Conhecemos a cachaçinha de Paraty, que a gente não poderia deixar de conhecer a cachaçinha de Paraty. E a gente foi uma forma da gente se conectar mais. Eu, Suelen, Janderson, Tainá, da gente se conectar mais. Matheus, e a gente se conectou muito mais ali. Né? Beatriz também estava com a gente. E ali também eu tive acesso a essas duas professoras maravilhosas, que é Jane e Janice, que até então eu não tinha contato com elas duas, não tinha aula com elas, não tive aula com elas duas. Mas tive aula com a Arlene, que a Arlene também estava lá, tive aula, acho que só com a Arlene mesmo, porque eu acho que a Rose não foi, a Rosilene acho que eu não foi, não lembro de Rosilene. E ali eu tive contato com essas professoras maravilhosas, essas professoras que me levaram até então São Paulo, que é ali em São Paulo que eu fico impactada real, porque em Paraty foi um passeio curto. Não deu pra gente conhecer muita coisa, mas a gente conheceu aquele lugar histórico, porque Paraty é um lugar histórico, né? Então a gente conheceu aquele lugar histórico, conheceu algumas histórias daquele lugar, mas em São Paulo é onde eu sou arrebatada pela literatura negra. Literatura negra de Carolina Maria de Jesus. Fantástico. Paulinha, essa semana a gente conversou nos bastidores por conta Tá de sem um som, projeto. professor. Oi? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Ih, será que caiu o áudio? Eu tô. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, Oi? professor. Ih, caramba. Paulinha, faz o seguinte: tenta sair e retornar. Eu vou escrever aqui no chat. Espera aí, Não estou te ouvindo. só um instantinho. Oi, tá me ouvindo agora? Me ouve? Janice, tá me ouvindo? Paulinha, não? Espera aí, vou desconectar e torno a te chamar, Paulinha. Só um instante.
Não estou ouvindo o senhor. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando o As professor. pessoas te ouvem. As pessoas te ouvem. Vou tentar colocar Tá. aqui o... Tornar a mandar o convite aqui. Um probleminha de conexão. Tornando a convidar a Paulinha. Muito obrigado pelo apoio das pessoas que estão nos acompanhando. Oi, Paulinha. Oi, estou te ouvindo agora, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então, podemos continuar daqui? Podemos. Bom, eu dizia a você que a gente estabilizou aí? Tá dando retorno, professor? Para mim, não. Aí para você está dando eco? Tá dando eco para mim. E isso costuma acontecer. Deixa eu tentar colocar o fone, talvez melhore. Pessoal que tá acompanhando, está tendo eco para vocês? Se não tiver. Tá. Bom, deixa eu tentar colocar o fone para ver se melhora. Paulinha, se parou de sair o eco. Às vezes é uma questão de conexão. Tá dando... Fala alguma coisa, por favor. Oi. Pessoal que está acompanhando, está dando eco? Tá. O meu não. Marco Antônio, professor querido. Na minha fala, né? Na minha voz. Na tua, Maria Helena Sansão, da Paulinha. Sai novamente, por favor, e a gente reconecta, por favor. Tá. Para ver o que acontece. É estranho isso. Desconecta, Paulinha, por favor, que aí a gente torna a conectar. Estranho. Vou dar o convite aqui. Estava indo tão bem. Tornando a convidar a Paulinha. A Thay está dizendo para colocar um fone. Só um instantinho. Já mandei o convite. Só ela que está com eco, né, professor Marco? Pois é. De vez em quando o Instagram está dando essas coisas. Estávamos os dois aqui falando normalmente, de repente deu uma travada e aí ficou com eco. Mandando aqui o convite. Paulinha. Cancelar. Convidar. Oi, Paulinha. Oi, professor. Continua dando eco? Tá tendo eco ainda. Vamos tentar. A Thay está dizendo para você colocar um fone. Para ver se melhora. Aí o pessoal que está acompanhando ajuda a gente, por favor, dando a informação de como está chegando para vocês o áudio. E aí, Paulinha, se parou? Agora? O pessoal tá... Para mim, o seu som está normal aqui. Ainda está dando eco, professor. Incrível. Incrível. Continua? Não, para mim você não aparece com eco. Eu apareço para você com eco? Deixa eu colocar o fone também, peraí. Não, para mim isso está perfeito. Agora estamos os dois de fone, hein? Os dois conectados. Você me ouve bem agora? O pessoal que está acompanhando está com eco? Te ouço perfeitamente, professor. Incrível. Vou tirar. E agora, foi? Vamos tentar seguir. Ainda tá? Ai, que pena. Com eco?
Tá com Tira, eco. Paulinha, por favor. Tira o fone, por favor, para ver. Tirei o fone. Tá. Vamos tentar seguir assim. O pessoal está dando para acompanhar? Dá para acompanhar. A professora Maria Helena Sansão está dizendo que sim. Está com eco, mas só na Paulinha. Vamos lá, então. Paulinha, podemos continuar? Dá para ir? Dá? Tá bom? Dá para ir de boa, que a Thay Miranda está falando. Ai, que bom. Show. Então vamos lá, Paulinha. Podemos ir? Bora. Podemos? Paulinha, essa semana a gente conversou bastante nos bastidores por conta de um projeto do qual eu estou participando lá na Faculdade de Educação da UFRJ, que é um curso de extensão, na verdade é uma disciplina optativa, né, para quem é aluno da graduação, e para quem é comunidade externa é um curso de extensão que é literatura infantil e juvenil com viés antirracista. Estamos eu, professora Anabelle Loivos, professora Maria Fernanda, professora Carolina Fabiano, enfim, um grupo de pessoas muito queridas e atentas a essas questões. Né? E a gente lançou a divulgação do curso e, assim, em 2 dias, mais de 300 pré-inscrições. Né? A gente nem tem vaga para todo mundo, a gente ainda está tentando ver se consegue organizar. E a gente acabou conversando nos bastidores sobre educação antirracista, né? Porque conversei com você, falei com você sobre o curso, enfim. Eu queria que você falasse sobre a importância de uma educação antirracista. Professor, esse é um tema que ele é urgente, ele precisa ser colocado, né, dentro das salas de aula com mais força, com mais responsabilidade, até porque às vezes, tá ali no plano, eu vou passar, mas as pessoas, tem professor que só passa pelo assunto, né? A educação antirracista, ela é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, no mundo, né? Onde a gente é alvo de tudo e que as pessoas acham que racismo é mimimi, que racismo antigamente não era assim, as pessoas acham que racismo é opinião, e racismo a gente tem que entender que racismo não é opinião, racismo é formação de caráter, racismo é crime. As pessoas, é claro que as pessoas não nascem racistas, as pessoas são criadas a serem racistas, né? Então é algo que é urgente e que tem gente que fala assim, mas é minha opinião, que nem teve esse boom agora do jogador de vôlei, né, do homofobia. Não é opinião, gente. A sua opinião, ela pode não apertar o gatilho, mas ela pode ajudar a apertar o gatilho. Num país que a gente já não tem mais a escravidão há 134 anos. Mas tem pessoas ainda presas em situações, em falas que não cabem mais na sociedade de hoje, né? E que elas acham que é opinião e quando a gente reclama, quando a gente abre a boca, a gente acha que é mimimi. Então, o ensino, né, antirracista, né, ele é importantíssimo para que a gente consiga chegar nessas crianças que já chegam de casa, assim, como eu falo, o racismo ele é ensinado, né, a ter uma visão diferente, né, das pessoas, da cor diferente da deles, porque a gente, principalmente na escola, onde a escola é um lugar plural, não só de pluralidade de ensino, mas é plural de pessoas, então a gente precisa conviver com todas as pessoas. Então o ensino antirracista é algo que ele precisa ser debatido urgente na sala de aula, e que comece, professor, do ensino lá da educação infantil já, né, para que a gente consiga mudar essa sociedade que está tão presa à escravidão, está tão presa a ver as pessoas negras em lugares subalternos, a ver as pessoas negras nos lixos, a ver as pessoas negras em posições que é nossa. É aquilo que eu falei para o senhor, nos colocam em posições que dizem que são as nossas, mas que não são nossas posições, não são os nossos lugares. A nossa cor não impede de estar em qualquer lugar, de ser o que a gente quiser ser, além da minha cor, mas sempre
a nossa cor ela vem em primeiro lugar, ela vem sendo ela se destaca em primeiro lugar, até mesmo para conseguir um emprego hoje em dia, né, professor? Então, eu acho que a gente também tem várias atitudes aí, né, de empresas grandes que estão trabalhando também com essa coisa de raça, de trainee para negros, e que é muito bacana, e que isso não seja só marketing, né? Isso não seja só para dar um levante no capital dessas empresas, mas que sejam para a gente se conscientizar de que racismo é crime, que racismo mata, gente. A gente vê isso aqui no Brasil. Não sei se a gente lembra, a gente teve um músico que levou mais de 70 tiros. Estava indo para um chá de bebê. Aí a gente se pergunta, por que ele morreu? Ele foi assassinado, ele morreu porque ele era preto. Então o ensino antirracista, eu acho que ele vem colocar para a gente algo que talvez muitas pessoas achem, não precisa. Que talvez o ensino religioso seja muito mais importante do que o ensino de raça. Não, todas as duas coisas são até importantes. Mas a gente, o Brasil precisa se desprender logo, imediatamente, do tempo da escravidão. Não existe mais escravos no Brasil. Então, eu acho que dentro da sala de aula a gente consegue ampliar mais esse assunto, usar melhor as pessoas, né? De que raça não impede de nada, ser negro, ser negra não nos impede de nada, a gente pode ser amigo, até porque a gente é igual, nada nos difere. A minha cor não difere do senhor, não difere de qualquer outra pessoa que tem uma cor diferente da minha. Então, o ensino racial colocado em sala de aula, ele é urgente, ele é necessário. Perfeito, Paulinho. Olha só para recapitular, a partir do surgimento do tema, algumas pessoas se colocaram aqui no chat. Então, a professora Jane, aliás, um beijo para a professora Jane, muito querida, muito parceira, está acompanhando a gente, tem acompanhado sempre o projeto. Ela pediu, né, ela perguntou novamente do que se trata o curso que eu mencionei. Então, assim, é um curso, claro que a ideia aqui é falar do trabalho, né, da Paulinha, mas por conta da Paulinha estar envolvida também nesse processo, junto comigo, né, como minha convidada, enfim, a gente acabou conversando sobre isso nos bastidores. Mas é um curso que abrimos as inscrições essa semana, as pré-inscrições, na verdade, na Faculdade de Educação da UFRJ. Então, estamos nesse curso, né, que é Literatura Infantil e Juvenil com Viés Antirracista. Estamos nesse curso. Professora Maria Fernanda Jovito, professora Anabelle Loivos, professora Caroline Fabiano e eu. É um curso para o semestre 2020-2021.2, que vai se iniciar agora dia 16 de novembro. Então, inicialmente, nós tínhamos 40 vagas para alunos da instituição e 40 vagas para a comunidade externa. Só nos 2 primeiros dias, mais de 300 pré-inscrições foram feitas. A gente está tentando trabalhar, né, para construir uma possibilidade de agregar, de acomodar todas as pessoas que demonstraram interesse pelo curso, né? E daí essa provocação para a Paulinha. A Thay Miranda, aliás, um beijo para a Thay Miranda, comenta no chat, nunca foi, quando a Paulinha fala sobre o racismo, né? Nunca foi e nunca será mimimi, né? A Paulinha faz essa provocação sobre as pessoas ainda hoje se referirem a comportamentos e atitudes racistas como mimimi. E alguém aqui no chat, que eu perdi a informação, infelizmente, mas alguém comenta que a professora Janice tem a educação antirracista no projeto interdisciplinar como um dos focos do PIBID. Então, estão fazendo esse comentário aqui no chat. Paulinha participou do PIBID, desse projeto? Não. Não chegou a participar, né? Mas então, foi isso que aconteceu. Mas não deles. Mas então as pessoas estão comentando aqui. Realmente é um tema que nos comove muito. Paulinho, eu queria saber de você o seguinte, pensando na tua vida como um filme, não é? Se você, na verdade, tivesse a oportunidade de fazer como a gente às vezes faz quando está assistindo um filme e uma cena nos marca, nos deixa impactados, impactadas, e pudesse voltar para rever a cena. Então eu quero voltar para determinado momento do filme. Gostei dessa cena, ou essa cena me fez pensar na vida, me emocionou, enfim, por qualquer que seja a razão. Se a sua vida fosse como um filme e você pudesse apertar uma tecla para voltar a um determinado momento, para que momento da sua vida você gostaria de voltar? Você é muito jovem,
mas já viveu bastante coisa, tem uma carreira de luta, de enfrentamento, de vitórias, né? Deve ter certamente momentos bem marcantes na tua vida. Que momento seria esse que você gostaria de voltar e por que você voltaria? Professor, eu gostaria de voltar na minha adolescência. Eu gosto muito da minha adolescência porque é quando eu tenho a minha família toda, né? Não tinha perdido pai, não tinha perdido avós. É um tempo muito gostoso, assim, né? De comer macarrão todo domingo com frango, né? Que era muito gostoso mesmo, de sentar ao lado do meu avô, da minha avó, ouvir histórias do tempo deles. E que isso me faz muita falta, até porque eu não tive muito contato com os meus avós paternos. Eles morreram, eu era muito nova ainda. Então eu gostaria muito de voltar nessa minha adolescência ali dos 12, 13 anos, para ter um pouco mais de convivência com os meus avós, porque eles, assim, como a gente fala, né? Eles são os meus ancestrais. E eles tinham muito para me doar, para me ensinar, para me instruir. Eu tive pouco deles, porque eu não tive esse convívio de um tempo mais largo para ter esse conhecimento. Então eu gostaria muito de voltar lá no tempo da adolescência, de ter meu avô do lado, ele pegando aquele cafezinho, contando as histórias, até a história de terror, uma história de terror sinistra que eu vou contar, com a minha avó também, história de sofrimento, de estudo, que meu avô estudou muito. Meu avô, ele morreu, ele era capitão do Corpo de Bombeiros, meu avô era uma história de muita luta, de muito estudo, ele não desistiu em momento algum. Então era isso que eu queria voltar, professor. Eu queria voltar nesse tempo para eu poder ouvir mais os meus avós, coisa que também eu não dava muita importância e que hoje eu dou muita importância, que é ouvir as pessoas mais velhas, que é ouvir as pessoas, o que elas têm a nos dizer, não só as mais velhas, principalmente as mais velhas, mas ouvir muito o que as pessoas têm a nos dizer, que a gente gosta muito de falar, né? A gente nunca quer estar na posição de ouvinte, e estar na posição de ouvinte, por vezes, é muito mais bacana do que estar na posição de fala. Adorei isso, Paulinho. Isso diz muito sobre o projeto, né? Um projeto, o filme da sua vida é um projeto de afetividades e de escuta, né? Eu tenho sempre falado isso, muitas vezes nos bastidores com os convidados e convidadas. Eu fico pensando, eu já vi você muito agitada, você fala muito rápido e você vai aumentando. As pessoas que conhecem você sabem o que eu vou falar agora. Você começa a falar muito rápido, a gesticular, e aí você vai aumentando o tom da voz, vai aumentando. Você não está gritando, mas você está falando a plenos pulmões. E fico pensando o seguinte, o que hoje tira a Paulinha Machado do sério na sociedade, na educação, nas relações interpessoais? O que faz a Paulinha começar a gesticular e falar, e ir aumentando a voz e tira a Paulinha do sério? Professor, é para falar mesmo? É para falar, se você quiser falar. Bolsonaro. Esse cara, meu Jesus. Putz grila, ele me tira do sério. É só Jesus mesmo. Eu não sei como é que a gente foi chegar nesse fundo de poço que a gente tá. Foi como eu estava falando para o senhor, Carolina já passou por tudo isso lá no final de 50. E a gente está voltando ao final de 50 e vou te falar, com doses cavalares de ódio, tá? De podridão. Agora tá pior. E aí o que me irrita é o Bolsonaro, porque eu tenho convívio com pessoas que idolatram esse cara, não conseguem enxergar. Mas eu vi que não adianta combater, porque o bolsonarismo é algo que não se combate. Não vai sair da nossa sociedade tão fácil assim, não. É algo que não se combate. As pessoas acham que tem que ter, sei lá, tem que ter contato com algo que ele faça na vida deles de ruim, para que eles saiam dessa abdução, né, gente? Porque são pessoas que foram abduzidas pelo bolsonarismo. Então, isso, professor, isso me irrita muito, isso me irrita demais. Essa política de genocídio, essa política para as pessoas ricas, onde as pessoas pobres estão mais pobres. Como é que a gente vive num país, em plena pandemia, onde 23 pessoas se tornaram bilionárias e 19 milhões de pessoas estão em situação de fome, né? Então é algo assim que não tem como eu não falar. Eu não queria falar disso, mas o senhor fomentou para isso, professor.
fiz a provocação, mexi na tecla que não podia apertar, mas enfim. Isso, É bom que você se expressa. É bom que você se expressa, não tem problema nenhum. Ô Paulinho, eu queria saber de você o seguinte, para que escola, para que cenário de educação você se prepara? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, como é a sua escola ideal? Como é o cenário que você imagina, um cenário positivo para a sua atuação como professora, um cenário que você gostaria de encontrar na sala de aula quando você estivesse atuando? Tem uma escola idealizada por você? Quando você está estudando, fazendo suas pesquisas, você pensa, poxa, seria tão bom se tivesse uma escola em que acontecesse tal coisa, em que o professor... Enfim, como é um cenário ideal para o exercício do magistério para você? Você já pensou sobre isso? Tem esse cenário? Como é que você gostaria que a escola fosse? Professor, esse cenário para mim é um cenário de inclusão, é um cenário de cores, é um cenário de raças, é um cenário de pluralidade, né? É um cenário onde todas as pessoas se sintam confortáveis de estar ali e que o ensino não seja um ensino de governo, mas sim um ensino de Estado, um ensino que seja para as pessoas que estão ali, que alcance pessoas que precisam desse ensino, principalmente as pessoas periféricas, né, as pessoas que estão à margem. Então é uma escola mais cativante, mais que abrace mais as pessoas, né, e que não seja essa escola. E tem muito professor, né, professor, que está na sala, eu tô fazendo o meu, tá? Faz o teu aí que eu tô fazendo o meu. Não, tem que fazer o de todo mundo, a gente precisa... É isso que o pessoal está comentando, é um trabalho de passarinho, né? E que quando a gente for abrir a gaiola, que todo mundo possa voar, e voar com as suas próprias asas, porque ele esteve dentro de um lugar de ensino que era de máxima excelência, onde a gente possa aprender, onde a gente possa ser educado e levar isso para a vida, né? Mas que seja um lugar de conforto, que seja um lugar de carinho, que seja um lugar de respeito, né? Um lugar de amizade mesmo, de cumplicidade, né? Porque o ensino é uma via de mão dupla, né, professor? Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. Então, é isso, que a gente possa ensinar e aprender ao mesmo tempo, que a gente esteja aberto para as duas coisas. Então, eu sonho com uma escola inclusiva, com uma escola aberta para a comunidade, uma escola que abrace, se tiver problema ali, que possa resolver, que a gente vá resolver esses problemas e que a gente possa ser uma comunidade escolar, mas uma comunidade escolar feliz, alegre, onde a gente possa conviver de forma de agregar um ao outro. Perfeito. Eu não sei, eu queria te perguntar também, a gente está chegando ao final, mas eu comentei, né, na chamada, na rede social, do teu trabalho ligado à poesia. E aí, nos bastidores, eu perguntei, Paulinha, tem como você dizer um poema para a gente? Você preparou alguma coisa para dizer? Um poema? Isso. Professor, eu separei um poema aqui, que acho que, se eu não me engano, foi um dos últimos que eu escrevi, que ele me ganha esse poema. Eu amo esse poema. Posso falar ele? Você separou um poema para dizer para a gente, então? Aham, separei. Então você me deixa dizer um poema antes de você dizer o seu? Com certeza, dois. Notícias populares. Ana Paula Ferreira Machado. Eu preciso falar. É dolorido, mas eu preciso admitir. A faixa de Gaza do Brasil é aqui. Rio de Janeiro. Cidade onde morre gente o ano inteiro. Pedaço de terra sem governo e sem prefeito. Pois quando morre gente, nem coroa de flores mandam para o enterro. Cidade sem lei, sem direito e sem trégua. Com todo respeito, já estamos cansados desta guerra, de farda ou sem farda, todo dia, deixa eu descer aqui, de farda ou sem farda, todo dia um branco ou um preto morre. Na ilha, uma jovem foi assassinada só por causa da senha do iPhone. Domingo Augusto, o contador,
foi comemorar o aniversário do pai, mas no fim daquela noite sua família não dormiria em paz. O ladrão, desesperado, desceu correndo do carro roubado, nada a perder ou ganhar, seu objetivo era mesmo matar. Pela blusa, o contador foi agarrado. Quando conseguiu se soltar, ouviram-se 3 disparos. Pá, pum! No Meyer, mais um filho revoltado. Seu pai acabara de ser assassinado. Na TV, até a Renata Capucci se espantou com a notícia. Douglas foi executado. Morreu só porque era polícia. Sua mãe, apavorada, foi tentar salvar o seu menino. Coitada. Ela morreu ao ver os furos de fuzil no corpo de seu filho. Morro da Coroa, mais uma vítima de bala perdida. Uma mulher foi atingida, morreu na frente das filhas. Traficantes disputam o controle de favelas. Aqui ou no Catumbi, todo dia é assim, galera. Quero terminar esta poesia lhes fazendo um pedido. Somos o futuro do Brasil, escrevendo e lendo livros. Que a partir de hoje, a gente nunca esqueça disso. Notícias populares terríveis, né, Paulinho? Horríveis. Quem é a autora desse poema? Essa Ana Paula Ferreira Machado é você? Sou eu. Que a gente apresentou lá no stand do Simpro Rio, na Bienal de 2019. E essas notícias estão aí, professor, elas continuam acontecendo. A barbárie continua. Incrível. Nossa. Lidas assim, essas notícias populares, né, a gente se impacta, né? Como é que as pessoas, às vezes, acabam naturalizando essas notícias como algo que já faz parte do dia a dia, quando, na verdade, são todas muito terríveis, né? Todas muito cruéis, muito violentas. Mas, enfim, você preparou um texto também para dizer para a gente, um poema? Aham. Quer dizer, eu li um poema seu e agora você lê o seu poema. A sua própria voz dizendo o seu poema. Eu vou ler Voltar ao Quilombo. Eu amo esse poema. Foi um dos últimos que eu fiz. Eu amo muito. Voltar ao Quilombo. Mais um dia 20 no calendário. E a gente continua sendo supliciado. Na história atual, as valas. Na colonial, as senzalas. Todos os dias, valas são abertas. Nos jogam por motivo de bala perdida ou por não obedecermos às regras. E que regras são essas que precisa obedecer? Até porque, nesse país, basta ser preto para morrer. Tu diz que é vitimismo, que reclamamos de tudo. Mas tu não sabe nem quer saber o que é morrer a cada 23 minutos. Venham, vamos voltar ao Quilombo, elaborar agendas e estratégias e nunca mais voltar ao cais do Valongo. Nas encruzilhadas do racismo, vamos arriar o nosso ebó epistêmico, derrubar esse fascismo, insurgirmos como pretas e pretos acadêmicos. Zumbi e Dandara lutaram por liberdade, e eu e meus iguais lutamos por equidade. Exu, movimente as avenidas para que nas encruzilhadas eu possa lhe alimentar com as minhas oferendas analíticas. Uau! Que máximo, Paulinho. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Que poemaço, hein? Que coisa boa. Eu amo esse poema. Mas mesmo assim você vai ficar me devendo o poema do Uber, hein? A Paulinha tem um poema lindo que eu adoro. Olha, eu tenho que caçar esse Uber. Quantas vezes eu já te perturbei com esse poema, te falando desse poema? Todas as vezes Caramba, você fala com você. Que eu pude Paulinha, esquecer poema do do Uber. Paulinha, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Quero muito agradecer a você. Que pena. Quero falar da minha alegria em reencontrar você, né, com saúde, bem, atuante, trabalhando num projeto novo. É sempre uma parceira muito querida, é sempre uma amiga com quem eu tenho muito prazer em conversar, com quem aprendo muito, e que tive o privilégio, né, e a honra de ter sido, em algum momento, por uma circunstância da vida e do calendário, professor, mas que sempre foi realmente uma parceira em sala de aula e se tornou uma amiga. Quero aproveitar ainda, Paulinha, a tua presença, a presença das pessoas que estão nos acompanhando, para convidar a todos e todas para na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, vai ser o 44º episódio do projeto Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com o professor Marco Antônio Chaves, professor, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo clínico, né, um homem ligado ao cinema, ao rádio, às artes, uma voz linda, um gentleman, um grande professor, meu amigo, vai estar aqui com a gente
conversando na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. Quero agradecer a todos e todas que nos assistiram, que nos acompanharam até aqui, que têm participado do projeto, tanto as pessoas que entram para assistir, muitas vezes trazidas ou convidadas pelo convidado ou pela convidada daquele episódio, né, daquele referido episódio, como aqueles e aquelas que acabam ficando, né, acompanhando o projeto, incentivando, participando no chat, comentando, nos ajudando quando tem esses probleminhas com áudio, com conexão, enfim, sempre muito parceiros, sempre muito parceiras, sempre muito carinhosos, sempre muito carinhosas. E abro então, Paulinho, espaço para suas considerações finais com um sentimento muito grande, muito profundo de gratidão pela tua participação e de muito orgulho pelas tuas vitórias. Parabéns, continue assim, o espaço é seu para suas considerações finais. Professor, eu agradeço ao senhor, porque tudo que me foi construído até hoje aqui tem as mãos do senhor, foi lá em 2017 que a gente começou, então eu tenho muito que agradecer ao senhor, e que até hoje o senhor está comigo, está do meu lado, está me mandando links e links. Paulinha, faz isso, Paulinha, olha só isso aqui, ó, Paulinha, é interessante, serve para você, Paulinha, olha aqui, ó. Então é um cara que, além de professor, se tornou um amigo, um querido, sabe, um cara que está do lado, que caminha do lado, e que isso é de muita importância para mim, que a gente consiga construir outras coisas juntos, né? E eu quero agradecer também ao pessoal que está aí na live, mandando várias mensagens de carinho. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer às minhas professoras Jane e Janite também, que estavam aí, né, prestigiando o nosso papo. Minhas colegas de faculdade, Grazi, Tainá, muito obrigado pelo carinho. Meus vizinhos estão aqui também. Olha, foi lindo. Eu estou muito lisonjeada mesmo. Eu estou feliz, eu estou emocionada de estar aqui. É um lugar que para mim eu não imaginava de chegar num lugar desse. Paulinha, mas é só uma live, mas é uma live que significa muito para mim, que fala da minha trajetória acadêmica, que começou ontem e que ainda está em curso, mas que para mim é de uma grande valia, é de uma importância fundamental na minha formação, no meu caráter, em tudo que eu venho construindo e quero construir ao longo desse tempo ainda que nos resta, que me resta. Então eu só posso agradecer ao Senhor, a todos os professores bacanudos que eu tive na FEUC, porque vocês construíram um monstrinho, porque eu quero ser monstro, eu quero ser grande. Grande, quando eu digo, não é grande para humilhar ninguém, eu quero ser grande para mim, porque eu sei que eu tenho potencial para ir muito além da academia, muito além da faculdade. Então eu agradeço ao Senhor por estar do meu lado, por estar dando essa força aos meus outros professores, Jane, Janice. Quero agradecer também a minha professora, que foi minha orientadora no meu trabalho no projeto de pesquisa da faculdade, a professora Arlene, essa mulher, para mim, ela foi um divisor de águas também. Eu não esperava de trabalhar com ela, mas foi um trabalho lindo e que a gente está junto até hoje. Então, eu agradeço a esses professores que me formaram, que me formam, que estão comigo do meu lado, e que o senhor é um cara fora da curva, o senhor. É ímpar, o senhor é ímpar. Obrigado por tudo, Erivelto. Querida Paulinha, que gentileza. Aproveito para mandar mais uma vez um abraço para todos os professores e professoras que você mencionou, com muito carinho, com muito respeito. Agradecer mais uma vez as pessoas que participaram da live, que têm acompanhado o projeto, o filme da sua vida. Agradecer e mandar um beijo para todos os seus familiares, Paulinha, todas as pessoas que sempre apoiam, né? Eu tenho dito sempre aqui, quando vem um convidado, uma convidada, surge toda uma rede de amor e de afeto e de apoio, né? A gente, de alguma forma, acaba entrando na intimidade do convidado ou da convidada, porque é num espaço de acolhimento que essa conversa se dá. Então, aproveito para mandar um beijo também para os seus familiares, todos eles, todas elas, com muito carinho, com muita consideração. E, mais uma vez, o meu beijo, o meu carinho, minha expressão de admiração por você, pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Que a gente possa se encontrar em breve para bater papo, para construir novos projetos, novos textos, que vai ser sempre um prazer, uma alegria ter você como parceira, como interlocutora, como orientadora, porque aprendo muito com você. Fiquei muito feliz desse nosso encontro. Um beijo e uma boa noite para você. Para o senhor também, professor. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. É desse jeito, Paulinho. Um beijo para você. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.